O preço dos combustíveis pode subir em fevereiro e o motivo é o aumento no ICMS. Por determinação dos estados, esse imposto será incrementado em 10 centavos por litro no caso da gasolina e do etanol e em 6 centavos por litro no caso do diesel e do biodiesel. Para tentar evitar um aumento ainda maior, a partir da distribuidora, o presidente Lula se reuniu hoje à tarde com a executiva, a chefe da Petrobras, Magda Chambriard. Também participaram do encontro os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Nos bastidores, a alta no preço do diesel é dada como certa, mas integrantes do governo dizem que é possível segurar o reajuste da gasolina caso o dólar continue a se desvalorizar. Hoje, a moeda americana fechou cotada a R$ 5,91, uma queda de 0,09% em relação à última sessão. Quem vai explicar essa pressão pelo reajuste do preço dos combustíveis é o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues. Uma boa noite, Pedro. Obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, eu quero começar justamente com essa fala do governo de que é possível segurar o aumento da gasolina para ver se o dólar vai cair mais. De fato, é possível segurar? O quão preocupante é essa tentativa de segurar o aumento da gasolina, Pedro? Olha, Gustavo, boa noite a todos. Do ponto de vista institucional, é muito preocupante, né, a fala do presidente de que é possível, através do Poder Executivo, segurar o preço do combustível, ou seja, obrigando a Petrobras, né, que não é uma companhia 100% estatal, ela detém 51% na mão do Estado, mas tem acionistas minoritários, obrigando a Petrobras a fazer esse tipo de política, que na realidade deveria estar sendo feita uma política de Estado pelo Poder Executivo, né? E não o Poder Executivo usar a companhia para segurar o preço do combustível. A gente já viu esse filme no passado e levou a Petrobras a ser a companhia mundialmente com a maior dívida, né, no seu balanço, exatamente por segurar o preço dos combustíveis. Essa política de preço ela foi adotada quando o presidente Lula assumiu, né, o governo na última eleição, e ela é uma política que eles chamaram de abrasileiramento dos preços, né, uma política que não segue a paridade de preço-importação. Ou seja, a partir do momento que o petróleo fica mais caro, né, o combustível mais caro em razão do dólar ou do preço do barril, esse preço não necessariamente vai ser repassado para o consumidor brasileiro. Porém, a recíproca também é verdadeira, né? Também pode o preço no mercado internacional baixar, ou seja, o câmbio arrefecer e o preço do barril ficar mais barato, e a gente não tem também a certeza que esse preço vai ser repassado para o consumidor. Porém, de qualquer forma, a fala é preocupante, porque do ponto de vista institucional, a Petrobras não é o veículo pelo qual o governo deveria fazer qualquer tipo de política pública, principalmente em relação ao preço dos combustíveis. Pedro, agora o que explica os preços dos combustíveis estarem abaixo, fora no mercado internacional estarem os preços acima do que a gente tem, o que está sendo praticado aqui? Isso que você estava explicando para a gente agora é o fato da Petrobras não seguir mais aquela política do PPI, que é aquele preço de paridade internacional em relação aos combustíveis? Olha, é exatamente isso, Renato. O que acontece é que os combustíveis, o Brasil, ele é importador de combustíveis, né? Nós importamos o diesel e importamos a gasolina. E os combustíveis, eles são um produto dado o preço pelo mercado internacional. E esse preço ele é dado em dólar. Então, as principais variações, né, são o preço do barril do petróleo, dado que o diesel e a gasolina são derivados do petróleo. Então, se o preço do barril sobe, os derivados sobem. Mas também do câmbio, né? O Brasil, o nosso câmbio é o real, e quando o real se desvaloriza, que é o que está acontecendo agora, o dólar está muito valorizado, a gente também, na função barril vezes o câmbio, a gente tem um aumento do preço. O que acontece é que a Petrobras, como agente dominante do mercado, né, nesse abrasileiramento de preços, nessa nova política, não repassa esses preços de forma imediata, ou a gente não sabe, na verdade, qual a transparência desse repasse que a Petrobras passou a ter. Então, a gente tem, na realidade, hoje, no Brasil, esse fato. A gente aqui está vendendo combustível mais barato do que no mercado internacional. Mas é importante dizer, como eu já falei, que a recíproca também é verdadeira. Muitas vezes o combustível pode estar mais barato no mercado internacional e a gente aqui vendendo mais caro, dado que a política de preço da companhia
não tem essa transparência. Isso é muito ruim porque alguém suporta esse prejuízo, né, de comprar um produto mais caro e vender esse produto mais barato. No passado foi a Petrobras, né, que suportou esse prejuízo. E agora me parece que, novamente, o governo quer que a companhia também faça esse papel, né, de ser um agente de política pública, né, e não o próprio governo com dinheiro do Tesouro Nacional, que deveria ser esse agente se quisesse fazer política pública com o preço do combustível. Pedro, de qualquer forma, no dia 1º de fevereiro haverá um aumento relacionado justamente ao ICMS, que terá, então, um reajuste. Há preocupação, e aí eu pergunto, o quanto que a gente pode ter um efeito cascata, e de fato haverá um efeito cascata em outros produtos com o aumento do combustível? Olha, Gustavo, primeiro, né, o consumidor brasileiro, além do que a gente colocou do preço do barril, do câmbio, por aí vai, também existem os impostos, né? Então, os impostos também são uma variável que mexe no preço do combustível. Então, quando se aumenta os impostos, provavelmente existe uma chance do preço para o consumidor final também aumentar. Por que eu digo uma chance? Porque o setor de combustível é composto de vários agentes até chegar ao consumidor final. E os preços no Brasil do combustível eles são livres. Então, muitas vezes, quando se sobe o ICMS, não necessariamente o repasse dessa subida de preço é total para o consumidor. Então, se o ICMS vai subir em 10 centavos o preço do diesel, não significa que em todos os postos do Brasil o preço vai subir 10%. Pode ter posto que suba 10%, pode ter 10 centavos, perdão, pode ter posto que suba menos de 10 centavos. E cabe ao consumidor pesquisar, né, o posto onde ele consegue colocar combustível no seu carro, no seu caminhão e por aí vai, de forma mais barata. Porém, quando você tem um aumento que seja de 10 centavos ou menor, o Brasil é um país altamente dependente, principalmente do transporte rodoviário de cargas. Nós somos deficitários, né, em ferrovias e hidrovias e por aí vai. Então, os caminhões são muito dependentes do óleo diesel. Então, por consequência, como você colocou, quando a gente tem um aumento do diesel, é bem provável que a gente tenha um aumento de outros produtos que são transportados através de caminhões que usam óleo diesel. Então, muitas vezes, o tomate, o arroz, o frango e outros produtos que chegam até a nossa mesa e às nossas casas via o transporte rodoviário também acabam sofrendo um aumento. E esse aumento generalizado de preço na economia se chama inflação. Então, o aumento do diesel ou aumento do preço do combustível pode ter para o bolso dos brasileiros refletido um aumento da inflação e, sim, preços mais caros de outros produtos. Nós conversamos com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues. Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Uma boa noite. Até mais. Obrigado, foi um prazer falar com vocês. Boa noite.